Salve família, Primeira Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Salve vocês que estão agora nos assistindo. A graça, a paz, o amor, a comunhão do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, amigos queridos que nos visitam nessa manhã. É um prazer juntos adorar e celebrar ao autor da vida, o Senhor Jesus Cristo, o Rei sobre todas as coisas, aquele que está vivo pelos séculos dos séculos. É por ele que estamos aqui. Seja bem-vindo. Os templos continuam fechados, não sabemos quando eles voltarão, mas a igreja continua na sua missão de pregar o Evangelho, de adorar o Senhor e de fazer discípulos de todas as nações. Esse mês, especialmente na última sexta-feira, de maneira muito especial, nós tivemos o privilégio de comemorarmos 43 anos de Primeira Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Pessoal, que alegria! Que alegria! Nós pudemos acompanhar agora na liturgia um pouco disso. Como nosso Senhor é bom. Há 43 anos, Ele nos colocou aqui. E nós temos certeza de que estamos firmados numa forte raiz. A raiz que é o Evangelho. Segundo o apóstolo Paulo, aquilo que os apóstolos pregaram. E o Senhor Jesus veio construindo na história e nós, 43 anos depois, temos o privilégio de estarmos aqui para cultuarmos a Jesus. Você também pode fazer parte dessa família, você também pode fazer parte dessa história, você pode fazer parte da Primeira Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Nós estamos nos reunindo todos os dias em oração, por um aplicativo, oramos todos os dias, as nossas programações continuam normais e online. E nós temos uma novidade para passar para vocês. A primeira é essa semana, você pai de algum adolescente da nossa comunidade, se você tem filhos nessa idade, entre 14 e 17 anos, os nossos encontros retornarão às quartas-feiras. Então, pais, por favor, nós usaremos o aplicativo, não deixe de incentivar o seu filho. Nós mandaremos as informações para vocês logo mais, mas não deixe de incentivar o seu filho e de colocar o seu filho entre 14 e 17 anos para poder não perder essa conexão. A palavra de ordem que o Senhor tem nos dado é conexão. Nós temos ficado conectados todas as semanas, todos os dias, e queremos manter essa conexão. Então, na quarta-feira, nós temos o nosso encontro de adolescentes. E uma segunda novidade para você, agora que tem mais de 18 anos ou mais, é que daqui a pouco, logo que a gente terminar o culto, a gente está trabalhando para voltar aos nossos estudos bíblicos. Nós não estamos tendo escola bíblica presencial, então nós queremos fazer uma conexão bíblica com você. Então a gente está dando esse primeiro passo. Você que tem mais de 18 anos, nós estamos encaminhando logo no final do culto uma pesquisa para você ajudar a gente a escolher os temas. Nós temos reunido os nossos grupos e queremos ver qual é o tema que nós vamos estudar ou quais são os temas. Então daqui a pouco a nossa equipe vai soltar aí uma pesquisa e eu queria pedir para você para responder essa pesquisa, e a gente está se programando para essa semana. Já voltamos com pré-adolescentes.
iniciaremos adolescentes e assim que o Senhor nos dê graça, nós queremos voltar com vocês adultos. Porque o nosso objetivo é o seguinte, gente. Os templos estão fechados, mas o pastoreio precisa continuar. Nós queremos ter ambientes para você poder estudar a palavra, poder orar junto com irmãos e queremos ter ambientes para você poder dividir um pouco do que está acontecendo com você. Então, o Senhor tem nos guiado a isso. Por enquanto, mês de julho inteiro, nós estamos ainda com os templos fechados. E nós não sabemos quando vamos voltar. Enquanto isso, a missão de pregar o evangelho, pastorear e ser pastoreada, essa missão continua. Então, adolescentes, vocês participem, pais, mas você que é adulto, vamos começar a trilhar esse caminho junto como comunidade, porque a gente tem muito que abençoar a vida um do outro ainda. Bom, nós estamos encerrando hoje essa série, a série chamada Espiritualidade que Transforma, e dentro dessa série, o que nós estamos tratando e trabalhando é uma espiritualidade que transforma. Falamos sobre produzir, na verdade falamos sobre investir no tesouro direto, falamos sobre viver o mal de cada dia, enfim, estamos tratando a espiritualidade do Sermão da Montanha. Um sermão que Jesus nos deixa, especialmente no Evangelho de Mateus e Lucas, mas no Evangelho de Mateus ele está compactado. E hoje nós queremos trabalhar com vocês um pouquinho mais dentro dessa última perspectiva, olhando a espiritualidade cristã não como algo imaterial, mas olhando a espiritualidade cristã não só para a oração, não só para o jejum, não só com a caridade, como nós falamos na última semana, mas olhando a espiritualidade cristã como algo que perpassa toda a nossa vida, inclusive a inclinação do nosso coração. Nós precisamos pensar nisso. E hoje nós queremos falar com vocês, eu vou falar com vocês sobre produzir para a finalidade correta, porque eu não sei se vocês viveram essa e têm vivido essa experiência, eu tenho vivido essa experiência, embora eu não siga nenhum coach, eu não sou um anti-coach, mas sou contra a teologia do coach. Me parece que a vida está, de alguma maneira, voltando ao normal, porque os coaches da produtividade voltaram a todo vapor. Eu tenho o tempo todo, e o algoritmo aí do Instagram, do e-mail e do Google talvez funcionem muito bem, porque embora eu não siga e não tenha essa ligação, eu tenho recebido enormes propagandas de produtividade, produtividade, produtividade. Você tem que voltar, sua vida vai ser um sucesso, você vai ter uma vida realizada e tal. E me parece que essa é a ótica do mercado. E essa é a ótica da vida. A ótica da vida tem sido basicamente assim: como é que eu faço para produzir muito, não importa o quê, talvez trabalho mesmo, mas com menos esforço? E como é que eu faço, no final, qual é a finalidade disso tudo que chega para você? Olha, faça tarefas e tal. Parece que sempre é mais felicidade, mais realização e mais sucesso. O que me parece, pessoal, é que especialmente aqui na Grande Vitória, no Espírito Santo, me parece que o medo das pessoas tem diminuído bastante e aí a turma parece que está querendo voltar ao paradigma que tínhamos anteriormente. Não acho sábio. Eu acho que a gente tem conversado isso aqui, a pandemia precisa fazer com que a gente mude paradigmas. E aí, o que essa turma sempre fala? E eu não estou dizendo que está necessariamente completamente errado, mas o que essa turma normalmente fala é assim: olha, as tarefas nunca terminarão. Verdade, a gente sempre vai trabalhar. Então organize hoje aquilo que você vai fazer amanhã. Defina blocos de tarefa para você fazer como se o seu dia tivesse que ser sempre assim: de tal a tal minuto eu faço tal coisa, tal a tal minuto eu faço tal coisa, e eu tenho que fazer o máximo com o mínimo para ter a maior tipo de realização e resultado. Isso necessariamente não é errado, pessoal. Organização é algo que é de Deus. É de Deus. Deus é um Deus organizado. Mas a finalidade dessa produtividade, e esse que é o meu problema,
Você ouve essas palestras motivacionais, inclusive às vezes dentro de igrejas. E o que é que o pessoal está no final com isso? Eles estão dizendo sempre assim: você vai produzir muito mais, você vai isso, você vai aquilo. Isso eu acho meio estranho. Porque no final das contas, qual é o sentido de tudo que você tem da sua existência? Realização, sucesso e felicidade? É sobre isso. Será que a pandemia, por exemplo, e essa privação, e pessoas que nós estamos ficando doentes, pessoas aos nossos lados doentes, pessoas morrendo, crises, será que é simplesmente esse o sentido da coisa? Não sei. É por isso que eu quero refletir com vocês sobre a nossa vida ser uma vida realmente produtiva. Mas a gente produzir não para nós mesmos necessariamente, mas a gente produzir para a finalidade correta. Será que esse tom que a gente assume com o próximo, será que esse tom que a gente assume com a gente mesmo, será que é isso? É essa a finalidade correta da vida? É esse hedonismo e esse egoísmo nosso? Eu quero convidar vocês a gente ler o texto de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, quando o nosso Senhor diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Cuidado com isso aqui, a gente vai conversar bastante sobre isso nos próximos minutos. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos maus, dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína, foi grande a sua queda. Pai Santo e Bendito, nos abençoa nesse momento de reflexão das Escrituras de maneira muito simples, e que a graça do Senhor nos conduza em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos meus mentores teológicos é esse, o Dr. Mike Gorin, e nós estamos nesse exato momento, um grupo de pastores, nós estamos tendo um curso com o Dr. Mike Gorin, ele está em Vancouver, mas ele conduz os estudos com a gente. E nessa semana ele nos levou a refletir sobre algumas coisas com as Escrituras. E o Dr. Mike Gorin diz assim: para todos os livros da Escritura, você precisa sempre pensar assim: o que o livro quer fazer? Quando o Espírito Santo colocou o livro de Apocalipse, de Gênesis, de Zacarias, de Malaquias, quando o Espírito Santo colocou o livro de Mateus, o que ele está tentando fazer? E como o Espírito Santo quer fazer? Isso aqui é muito importante. E aí vem um outro detalhe, que é como você se aproxima desse texto hoje. Vocês não podem deixar isso de vista. Quando vocês forem chegar a
até um texto bíblico, vocês precisam sempre ter esses 3 paradigmas na mente de vocês. Ok? Essa é uma grande história, Jesus é o centro da história, essa história tem 4 atos, criação, queda, redenção, nova criação. Então a questão toda é, quando o Evangelho de Mateus foi colocado aqui, o que o Evangelho de Mateus está tentando fazer? Como o Evangelho de Mateus quer fazer e como se aproximar desse texto hoje? Daí, diante disso, o que eu posso dizer para vocês é que, em primeiro lugar, Mateus é um discípulo de Jesus. Mateus é um publicano. Ele cobrava impostos. Você tem que lembrar disso. E quando ele cobra impostos, ele era mal visto pela sociedade, porque ele era um empregado do Império Romano, um império forte, um império que tinha a guerra e a força, e uma idolatria muito grande, o dinheiro era algo que valia muito a pena, e o imperador é Deus, e Mateus é um discípulo assim. Jesus o chama e manda fazer parte desse povo, e o evangelho que vai ser escrito por esse publicano, que vira discípulo de Jesus, que Mateus é um judeu e escreve esse livro para judeus, e o que ele está interessado em demonstrar? Ele está interessado em demonstrar o seguinte: número 1, César não é Deus, César não é o rei. E ele vai dizer assim: judeus, vocês que estavam esperando o rei dos reis, ele já veio, e o nome dele é Jesus. Mas uma segunda coisa que ele está querendo dizer é: o Império Romano, o império qual vocês estão vivendo dentro, ele não é a terra prometida. O que é a terra prometida, e que foi prometida para Abraão, ela foi conquistada por Cristo na cruz, e ela tem a ver com a nova Jerusalém, com o novo céu e a nova terra. O que é que Mateus está tentando fazer nesse evangelho é demonstrar a promessa feita para Davi, a promessa feita para Abraão, a promessa feita no jardim, de que Deus restauraria a criação e ele viria a reinar nela, se cumpriu em Jesus. Da mesma forma que Mateus está querendo dizer para o senso comum, para o império mais poderoso da história da humanidade, o seguinte: César não é Deus, o panteão judaico, o panteão romano, o panteão grego, não são esses os deuses verdadeiros, os deuses não estão na natureza, os deuses não somos nós, os deuses não estão em nós, só há um Deus, e o nome dele é Jesus Cristo. É isso que ele está querendo dizer. Por isso, Mateus está dizendo o seguinte: como nós vamos viver agora como o Israel de Deus, a igreja do Deus vivo, como ela vai viver a nova vida, na nova humanidade. Isso é o Sermão da Montanha. É a ética do reino. É como os filhos de Deus, e não de César, e não os filhos da cultura, e não os filhos do mundo. A ideia aqui é: esse mundo passa, essa Babilônia vai acabar. Por isso Mateus é escrito em 5 discursos, porque Jesus também quer falar para gregos, porque os gregos nessa ocasião, eles viviam de fazer discursos. Então, o que Mateus está conjugando? O poder romano, as promessas judaicas, mas a maneira grega de se comunicar, muitos discursos. E como ele faz isso? Mostrando 5 discursos de Jesus. O evangelho de Mateus é composto de 5 discursos, e o primeiro deles é exatamente o Sermão da Montanha. E o que ele quer dizer? Ele está dizendo como é que se vive a nova humanidade, como ela vive. Como é que nós podemos não ser reféns dessa cultura caída? Nós estamos vivendo num momento de globalização exacerbado, nós estamos vivendo num momento de consumo exacerbado, mesmo com a pandemia. Eu mostrei para vocês que o que o pessoal está querendo fazer é falar de produtividade o tempo todo.
O que Mateus está querendo dizer é que aqueles que foram salvos por Jesus, eles já vão viver a nova vida, porque eles são reflexo da nova humanidade. É isso que é o Sermão da Montanha, pessoal. Eu vou tocar em pontos aqui hoje que são extremamente nevrálgicos para a nossa cultura. Uma cultura universalista, que acredita que todo mundo vai, literalmente assim, que todo mundo vai ser salvo necessariamente. Uma cultura que fala só do amor. Mateus está indo completamente contra essa cultura. Mateus está dizendo que a igreja é a nova humanidade. Mateus está dizendo que essa nova humanidade que está debaixo do Cristo encarnado e não debaixo de Adão, que recebeu Cristo pela fé, que essa nova humanidade tem que ter uma nova espiritualidade, uma nova maneira de viver, e isso é visto a partir da sua relação com o mundo, da sua relação com Deus e da sua relação com a gente mesmo. Por isso, o Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha e nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo para mim e para vocês que vocês já vivem a eternidade agora. Nascer de novo é isso. Nascer de novo é porque a gente morreu para o mundo e a gente agora já vive a espiritualidade para a eternidade inteira. Só que ela já começou agora para nós. É uma vida com uma produção de significado, porque eu vim de Deus, eu vivo para Deus, eu voltarei para Ele. Então, analisando o texto, quando a gente pode ver, eu dividi 2 pilares aqui, muito simples, com 2 advertências para vocês. Pensando em produzir vocês que creram em Jesus, que já são a nova humanidade, e vocês que não creram, o convite que eu faço para você é aproveitar esse momento que estamos vivendo e passando, para receberem o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da vida de vocês. Porque é o único jeito de nos livrarmos da ira vindoura. É o único jeito de, no novo céu e na nova terra, estarmos com Ele. E vocês que já creram em Jesus, que já têm a nova natureza, uma coisa que eu aprendi muito nos últimos tempos com o Dr. Mike Gorin é isso. A igreja existe para ser a nova humanidade de Jesus na terra. Para mostrar ao mundo o que é que Jesus vai fazer quando Ele voltar a segunda vez, quando Ele vier novamente. Por isso, gente, a primeira advertência que eu tenho para fazer para vocês é essa: cuidado com aquilo que você aprende. Cuidado com aquilo que você aprende. O texto bíblico me mostra essa expressão, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com falsos profetas. Eu acho incrível, porque no nosso tempo, politicamente correto, e eu não tenho compromisso com o politicamente correto, eu tenho compromisso com o evangelho. Quando você fala de algum tipo de falsa doutrina, a primeira coisa que as pessoas dizem é assim: você não pode julgar. E eu acho engraçado. Porque esse texto, se vocês olharem o capítulo 7, a partir do primeiro versículo, ele diz exatamente isso: não julgueis. Só que olha o paradoxo, ou a antinomia, que o Senhor Jesus coloca para nós. Porque no mesmo capítulo que Ele manda eu não julgar, Ele manda eu julgar. Entendeu? No mesmo capítulo que Ele diz assim: não, olha, não julgue, não julgue, não julgue, não julgue. Jesus está me dizendo o seguinte: cuidado com os falsos profetas. E como é que eu sei quem é um falso profeta? Julgando. Porque não seja tolo e bobo. Esse julgamento que a Escritura está falando aqui no capítulo 7, a partir do verso 1, é juízo temerário. É quando eu não sei uma situação, é quando eu não conheço as partes, é quando eu não conheci a verdade e eu falo besteira do que eu não estou sabendo. Inclusive isso que a gente mais faz hoje em dia. Sabe o que a gente mais faz hoje em dia? Eu já preguei aqui dezenas de vezes para vocês. Vocês não sabem o que as pessoas pensam, vocês não sabem o que elas falaram e ficam emitindo opinião. Não leram, não ouviram, viram 3, 4 tutoriais do YouTube e começam a falar contra pessoas às vezes, e fazem e dão um falso testemunho, porque não tem uma verdade calcada. Tomem cuidado, juízo temerário é quando eu falo do que eu não sei,
é quando eu falo do eu acho. Cuidado, especialmente nesse tempo. Então, não me venha com essa conversa fiada de que eu não posso julgar no sentido de analisar todo um contexto e dar um juízo de valor. Senão, como eu vou julgar os falsos profetas? Entende? Então faça essa diferença em nome de Jesus. Uma coisa é você sair falando pelas ventas e dando falso testemunho. Isso é errado. Outra coisa é quando Jesus, no mesmo capítulo, no verso 15, está me dizendo o seguinte: preste atenção, junte todos os dados e dê um juízo. E aqui ele está falando de falsos profetas. Mas por que ele está falando de falsos profetas? Percebam que essa é uma linguagem muito usada pela Bíblia. Eu botei uma sequência de versículos. Jeremias, por exemplo, que vai ser um profeta que vai falar do exílio, várias pessoas estão falando, não vai ter exílio nada, vários falsos profetas. Jeremias sofreu muito com isso. E Deus fala contra falsos profetas, fala contra as vestimentas dos falsos profetas. Você percebe que Jesus diz que os falsos profetas, eles vêm com roupa de ovelha, ele vem com roupa, mas por baixo ele é um lobo. Porque os profetas, eles usavam roupas distintas. Se você se lembrar de João Batista, ele se veste com roupas de animais. E o que eu quero reforçar com vocês aqui? O Antigo Testamento, em Jeremias, em Ezequiel, em Sofonias, e tantos outros textos, eu poderia falar das vestimentas de Elias e Eliseu, tantos outros textos, mas prefiro continuar. Olha aqui que Zacarias vai falar no capítulo 13, e é muito bom se você olhar a partir do verso 1, porque Zacarias é um livro apocalíptico, e ele está trabalhando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira. Ele começa a falar que quando Jesus se manifestasse, no verso 1, no dia que Jesus se manifestasse, todo profeta se envergonhará de sua visão profética, e ele não usará o manto de profeta feito de pele para enganar, aquele manto que João Batista usava no deserto. Esse manto que Jesus está dizendo, porque tem muita gente que diz que prega o evangelho, pessoal, mas de evangelho não tem nada. Tem muita gente que prega e diz que prega a palavra de Deus, e de palavra de Deus não tem nada. Não tem nada de espiritualidade que transforma, não tem nada que vá produzir. Interessante é que eu botei Mateus 10 e João, para vocês entenderem que Jesus várias vezes nos alertou em relação ao ensino errado. E o próprio livro de Atos, Paulo, quando está com os Efésios, se despedindo deles porque vai ser preso, e vai ficar preso, e depois vai ser exilado para Roma, vai ficar anos preso, ele diz, falsos profetas vão se levantar no meio de vocês. A escritura está sempre assim. Quando você chega no livro de Apocalipse, junto com a besta e o anticristo tem o falso profeta, porque falsos ensinamentos estão por aí o tempo todo. E nesse período, gente, em que todo mundo sabe tudo, nesse período em que a ditadura da opinião está valendo, em que você, como numa praça de shopping, abre e dá um Google e começa a descobrir o mundo, isso é um perigo, cara. É um perigo. Eu sei que a religião e a teologia, a filosofia e a biologia, as duas primeiras guerras que nós tivemos nesse último século, por exemplo, elas foram muito causadas por causa da filosofia e da biologia. E nada tem a ver com a teologia necessariamente. A eugenia não foi teológica, ela era filosófica e ela era biológica. A biologia e o materialismo nos levaram a duas guerras mundiais e quase acabaram com a raça humana, levantando políticas raciais. Isso foi culpa da biologia, isso foi culpa do materialismo e não da teologia e da igreja. Não foi culpa da teologia e da gente, foi culpa da filosofia. Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: nesse período de teologia fast food, nesse período de ensinamento bíblico em que você pinça aquilo que você quer, e é interessantíssimo, especialmente vivemos um período de isolamento social muito interessante, que eu quero que você perceba é que as pessoas têm necessidade de falar. Elas querem falar o tempo todo. E como elas querem falar o tempo todo, eu quero que vocês percebam que a galera quer dar opinião, e fala, e afirmações. Eu tinha um professor de teologia sistemática, grande reverendo Ulisses Horta Simões, um homem de Deus, me discipulou muito e me ajudou muito. Ele dizia assim: Rômulo, perguntas. Quem tem as perguntas?
Porque resposta, todos os tolos estão prontos para dar. Mas perguntas, quem faz as perguntas corretas? Entende? A gente está num período em que a gente quer falar até babá, pessoal, desculpa. Mas pouco se procura mentoria. Nós não perguntamos a quem talvez tenha conhecimento de fato. E aí, o que eu quero trabalhar com vocês, cuidado com o que você aprende. E eu quero te dar rápidos conselhos para você aprender a verdade. E o que eu quero dizer com a verdade, você vai dizer assim, tá, Rômulo, o que você está falando, então possivelmente eu tenho que questionar o que você está dizendo. Eu já sei que você vai se fazer essa pergunta, mas eu já vou respondê-la daqui a pouquinho, segura aí, espera um pouquinho que eu já vou responder para você isso, tá? Fica ligado. Parece até novela, né? Mas não é não. Vamos lá. Primeiro, gente, não aprenda aquilo que te agrada. Não aprenda aquilo que te agrada. O cristianismo não é sobre o que te agrada. A palavra de Deus não é sobre o que te agrada. Se você ouve uma mensagem do Evangelho, se você ouve a palavra de Deus, e você não é levado à mudança em momento nenhum, não há confronto em momento nenhum, a sua natureza pecaminosa, a natureza dos conflitos desse mundo, se a igreja a qual você frequenta, se ela não conflita com o mundo, se ela não conflita com visões de mundo, seja quais forem, agora no Brasil tem essa rasidão, essa morbidade de progressismo e conservadorismo, isso é raso. Por que é raso? Porque me tornar progressista é fácil. É só eu seguir o curso da história. E me tornar conservador é fácil, porque é só eu ir contra o curso da história. Cristãos são chamados a ortodoxia e ortopraxia. Orto, certa, doxa, glória. Cristãos são chamados a produzir a glória de Deus em todos os ambientes. Não em direita e esquerda, isso é raso para cristãos. Não se enquadre nessa besteira, ortopraxia, porque independente de onde a verdade estiver, nós temos que praticar a verdade. Aonde ela está, eu não sei, eu vou filtrar pela Escritura. Então não seja bobo e a partir de agora eu sou conservador, a partir de agora eu sou progressista. Seja ortodoxo, no sentido lato da palavra. Ortodoxo, eu glorifico a Deus, a verdade é sempre verdade de Deus. Então, não vá por aquilo que te agrada. Seja confrontado. Arrependa-se. Se você está entendendo, é porque esse Deus banana do século 21 é um Deus banana que ele olha para nós e ele não faz nada. Ele é só amor e tolerância. Nós caímos, nós nascemos em pecado. A Escritura está mostrando que Jesus veio tomar o domínio dos reis da terra. A Escritura veio dizer que Jesus veio amarrar Satanás e nós estamos exatamente no período em que o rei está reinando espiritualmente. Esperamos a volta dele. Meus irmãos, não ouça o que te agrada, meus irmãos. Não vá pelo eu acho. Eu não acho nada. Eu acho. O seu coração é enganoso. Leia a Escritura. Eu acho. Não ache. Seja guiado pela verdade. A verdade está revelada. Se você não tem conhecimento da verdade, não ache. Abstenha-se. 2 ouvidos, 1 boca. Ouça mais, fale menos. Use menos o teclado, fale menos áudio. Cuidado, porque você vai ouvir esses malucos falando porcaria e vai começar a espalhar mentira. Especialmente no campo teológico, guiando a sua fé para o lugar errado. Não vá pelo eu acho. Uma outra coisa, meus irmãos, não acredite na invenção da roda. Eu sei. Ai, meu Deus. Acabei de descobrir uma teologia nova. Isso é o que mais tem aí. É o que mais tem. Acabei de descobrir uma teologia nova. Pessoal, não tem nada de novo debaixo do sol.
tudo quanto é cara que fala assim, eu acabei de descobrir uma nova teoria da interpretação bíblica. Não seja tolo, a Bíblia já falou 1000 anos antes de Cristo que não tem nada de novo. Os fenômenos culturais só se repetem. Aí a gente vê o que tem, é só mudança de termo. Pelo amor de Deus. Eu gasto os meus dias estudando teologia, estudando filosofia, tentando estudar a cultura para tentar entender. Ouvindo esses grandes figurões brasileiros aí, da grande teologia brasileira, pessoal, tem nada de novo. Em nenhum deles. Mas pastor e fulano de tal, se você me mandar um inbox, daqui a pouco eu te respondo quem, o que e quando, de todos eles. Pastor, você é arrogante. Não, é só porque eu estou sendo guiado pela Escritura. Eu não estou falando nada de novo, já foi falado. Está aqui. Não tem nada de novo. Cara, não acredite na invenção da roda. Ah, agora descobriram que a Bíblia não é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Oh, já falam isso. Muito antes de Jesus nascer, os caras já falavam e criticavam o Antigo Testamento. Ah, eu tenho que olhar só para Jesus, porque ele é a chave hermenêutica. Isso já se fala há mais de 300 anos. E eu estou vendo essas coisas serem levantadas no Brasil nos últimos tempos. Já foi refutado há muito tempo. Não acredite em invenção da roda. Por quê? Porque, pessoal, a Bíblia não pode ser interpretada com os seus ismos. Não traga os seus ismos para interpretar a Bíblia. O cara, o que ele faz? Ele aprende alguma coisa, aí ele vem para a Bíblia achar uma base para a teoria dele. É o contrário, irmão. Ei, é a Bíblia que julga o seu comportamento. É a Bíblia que julga a cultura. É a Bíblia que julga o mundo. É a Bíblia que julga o que é certo e o que é errado. É a palavra de Deus que diz o que é certo e errado. E não eu. Eu não posso pegar os meus pressupostos que agradam ao meu coração, que eu acho. Aí eu acho na Bíblia uma base bíblica. Está errado. Eu tiro dela o princípio. E o princípio que eu tiro dela eu aplico na minha vida. Senão, isso aqui vai virar uma Babel. Que é o que na verdade está acontecendo. Porque a gente manipula a verdade de Deus. Então deixa eu te falar esses 4 pilares aqui. Olha só. A Bíblia em primeiro lugar é inspirada. Significa que Deus soprou esse negócio no ouvido dos caras. E segundo a gente, que é reformado, aqueles 66 livros de Gênesis a Apocalipse, eles são inspirados. E a única fonte, e a nossa única regra de fé e prática tem que ser interpretado dentro do seu contexto histórico e aquilo com o qual o autor quis falar naquele contexto. E a gente traz de lá para cá, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Cuidado, cuidado. Eu não posso levar a minha teologia, o que eu acho, os meus ismos para dentro da Escritura. Eu tiro de lá a verdade. Ela é soprada por Deus. Não foi um ditado, como eu tenho explicado para vocês. Não é psicografia. É uma inspiração orgânica. Paulo era Paulo, Mateus era Mateus, Lucas era Lucas, Pedro, Zacarias, com o seu contexto histórico. E ali eles trabalhavam. A Escritura é suficiente porque ela te transforma. Quando você começa a trabalhar por ela, a Confissão de Westminster diz isso, é lindo demais. O Espírito opera por ela e ela vai entrando no nosso coração e a palavra de Deus vai respondendo às nossas demandas diárias. Ela vai acalmando a gente. Nesse momento, por exemplo, que a gente vive tantas dificuldades, quando a palavra de Deus entra em nós, ela vem rasgando tudo, vem trazendo paz, vem lavando o pecado, vem mudando a nossa mente, porque ela é inerrante, pessoal. Inerrante não vem com essa conversa fiada de crítica textual para cima de mim, que isso é mais velho do que andar para trás. Mais de 95% do texto bíblico, ele é completamente confiável. O que tem de diferença é uma vírgula ou outra. E o que nunca mudou o sentido do texto, dizer que a Bíblia é inerrante significa que o pecado não entrou nela. Deus nos trouxe uma palavra santa, eficaz, que quando nós chegamos, como nos ensinou o saudoso e falecido Eugene Peterson, ela entra dentro da gente e ela começa a nos ler, seja desnudado pela palavra e se submeta a ela. Agora, eu quero que você perceba o seguinte, olha o que a Confissão de Fé de Westminster diz para você poder ver a verdade.
Pelo testemunho da igreja. Capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster, os caras escreveram isso em 1640. Século 17. Século 17. 400 anos atrás. Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo e eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo de todo o seu, do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. O que me chama a atenção na beleza da Escritura é o legado da igreja. É o legado da igreja. 43 anos que nós estamos aqui. Um dia eu não vou ser mais pastor daqui, porque eu vou morrer, enfim, alguma coisa desse gênero. Mas antes de mim passaram homens aqui. E tem homens aqui. E ninguém fiou, isso aqui não foi uma revelação que fulano ou ciclano teve. São 160 anos de Brasil. São 500 anos de teologia reformada. E a reforma é um retorno às fontes. Fomos aos pais da igreja. E os pais da igreja tiveram contato com os apóstolos. Tiveram contato com os apóstolos. 1 Coríntios capítulo 3. Ei! Como nos ensina Jonas Madureira num livro incrível dele chamado Inteligência Humilhada, isso aqui é subir no ombro de gigantes, meu irmão. Isso aqui é subir no ombro de gigantes. Deus levantou a igreja dele na história. Para me chegar agora alguém falar que a história inteira está errada e que agora levantou-se o profeta de Deus. A igreja de Deus se levantou agora. Ei, olha o legado da igreja, irmãozão. Tem documentos e mais documentos de homens de Deus que se levantaram na história para trazer o testemunho da igreja, o legado da igreja. Eu estou trazendo para vocês um documento de 1640 e que é verdade hoje. O legado da igreja. Então Rômulo, por que você tem autoridade para falar o que você está falando? Porque eu não estou inventando a roda. Porque eu não estou falando do meu ismo. Por trás tem toda uma credibilidade da história da igreja. Não tem revelação aqui não. A credibilidade aqui está nos concílios, está nos documentos históricos, está em tudo isso o qual nós estamos ancorados, é a nossa fé histórica, porque o Cristo é histórico, porque a manifestação dele é histórica. Então, eu não vou seguir seres humanos, eu não vou seguir necessariamente instituições humanas, mas eu vou ser guiado pela palavra de Deus que me confronta e me consola. É a espiritualidade que transforma. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com o falso ensino. Porque se vocês olharem o texto bíblico, durante 7 vezes a palavra fruto é falada. 7 vezes. Regra hermenêutica de interpretação bíblica básica. Quando uma palavra é repetida várias vezes, é porque ela é o sentido do texto. E aqui, eu preciso olhar isso, gente. Olha o que a Confissão de Fé de Westminster diz. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza de sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo. João 6,68. Que pela palavra e com a palavra testifica nossos corações. Nunca tome decisões, nunca seja guiado sem antes consultar a Escritura e orar. Westminster foram anos de oração para produzir um documento. Quanto você ora para produzir uma opinião? Entende? E outra coisa, o Espírito Santo tem que ser juiz. Cuidado com o que você aprende. O que a gente tem olhado são pessoas carregadas de ressentimento, carregados por esses ismos tolos. Ei, cuidado com o que você aprende. Segundo, meus irmãos, cuidado com aquilo que você pratica. Cuidado com o que você pratica. Perceba que dos versos 24 a 27, nosso Senhor Jesus Cristo usa um jogo de palavras curioso. Ele diz: ouça e atenta. Ouça e atenta. Ouvir, na verdade,
muitos de nós não sabemos nem o que Jesus falou. E a gente também não sabe o que a igreja prega. Mas é cheio de opinião. E o pior, pessoal, é que a gente ouve e não atenta. Ouve e não atenta. É a mesma coisa que você ir ao médico. Ele te dá uma prescrição e você não obedece. Olha o que o texto bíblico está falando para nós. Eu trouxe o Dr. Lloyd Jones para conversar com a gente. E esse é um livro que você deveria ler. Porque Dr. Lloyd Jones ele era um médico da rainha, e aí ele vira pastor da abadia de Westminster, no século passado. É o teólogo dos avivamentos, ele é incrível. E ele cita os puritanos. E aqui eu quero que você perceba isso. Quando ele cita os puritanos, ele cita o exemplo de crentes temporários. E ele cita 2 de Pedro aqui. Com essa questão dos frutos, a nossa realidade relativista, com essa questão dos frutos, a gente julga muito pelos frutos, pelo que as pessoas fazem, e aí, às vezes a gente olha e fala assim, mas caramba, fulano era crente e fulano não vive mais segundo o evangelho. O que esse cara prega, o que esse cara fala, o que esse cara vive, não é de acordo com o evangelho. E os puritanos tentaram resolver essa situação chamando de pessoas de crentes temporários. O que eles querem dizer com isso? Eu não quero te confundir, mas são pessoas que não nasceram de novo. São pessoas que até tiveram um lampejo da graça de Deus, mas são pessoas que não nasceram de novo. É por isso que você percebe, e eu tenho sempre falado com vocês, que o importante, gente, não é só começar bem, o importante é terminar bem. Eu preciso olhar os meus frutos diários, e eu preciso olhar os frutos os quais eu produzo todos os dias. Porque o que acontece, no nosso tempo, nós transformamos a religiosidade em mera moralidade. Isso aqui é um perigo. Mas vocês já pararam para pensar que se a religiosidade é só moralidade, o Lloyd Jones diz assim, vocês já viram bons ímpios? Porque você não precisa ser crente para não trair a sua mulher. Você não precisa ser crente para dar cesta básica para as pessoas. Tem gente que não nasceu de novo, mas é boa, é legal. Mas, pastor, como é que a gente resolve isso? O Lloyd Jones diz que o fruto que a gente precisa ter e construir a casa num lugar seguro. Imagina que você, e o que Jesus está querendo dizer aqui? Imagina que você está andando na Palestina no 1º século ou antes de Cristo, e aí você está andando com a sua família e você fala assim, vamos construir uma casa aqui? Aí você gasta 2, 3, 4, 5 meses construindo uma casa, e quando você termina de construir a casa, começa a pintar uma chuva e a chuva vem, rasga tudo. Porque você não conheceu o lugar que você estava. É isso que Jesus está dizendo. Os seus frutos precisam ser calcados na segurança. E os frutos que Deus aceita são esses os quais Lloyd Jones trabalha com a gente quando ele diz assim, ser um crente aponta para a transformação da própria natureza e da vida inteira do indivíduo. O que significa isso, pastor? Simples. Como é que você testa os seus frutos e como é que você sabe que a sua casa está construída num lugar seguro, lugar em que Cristo reina? Gente, existe esse evangelho diluído e existe o evangelho de Jesus. Eu quero que você entenda, de uma vez por todas, que o evangelho diluído, ele só quer saber de coach, ele só quer saber de política, é existência e ser, ele é motivacional, só quer falar da sua produtividade, só quer falar da centralidade do seu eu. É esse neopentecostalismo doido, macumbeiro que está aí. É esse monte de cara que só quer te motivar. Não tem problema, o Espírito Santo vai te motivar, meu filho. O Espírito Santo vai te motivar. Mas o que eu quero é que você venha para a simplicidade da verdade, que é arrependimento, é confissão de pecado, é compromisso e amor ao próximo, especialmente no momento que a gente está. É isso aqui que é ser cristão.
é confronto, é nova vida, é insatisfação com o pecado, é apego pela igreja de Deus. Eu não estou falando de templo, eu estou falando de uma comunidade de discípulos regidas pela palavra de Deus, governada por presbíteros. Isso que é igreja. Ela não precisa necessariamente ter CNPJ, mas ela é um ajuntamento de crentes e não essa coisa boçal que tem aí de que a igreja é uma comunidade, apego por Jesus. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: os frutos, eles necessariamente nascem do novo nascimento. É isso que a Escritura está falando. Essa produção diária de frutos, pessoal, é viver por Cristo. A primeira coisa que você precisa fazer é voltar para dentro de você e pensar assim: eu nasci de novo? Eu fui transformado pelo Evangelho? Então agora eu vou para o mundo para produzir frutos que vão agradar ao Senhor. Frutos de justiça. Lloyd Jones diz o seguinte: olhe todos os dias pelo menos duas coisas. Número 1, as bem-aventuranças. Eu sou pacificador. Eu sou humilde de espírito. Eu sou pobre de espírito. Porque esses são os bem-aventurados. Segunda coisa, Lloyd Jones diz que a gente deveria fazer outra coisa todos os dias. Eu tenho que ir a Gálatas 5. A partir do 22, eu estou produzindo frutos do Espírito. Amor, justiça, misericórdia, paz, bondade. É o que eu estou produzindo todos os dias. E por fim, gente, Lloyd Jones diz o seguinte: além das bem-aventuranças, em Gálatas 5, ele diz: nós precisamos ter humildade no coração e pensar assim: eu estou vivendo por causa de Jesus? Porque sabe qual é a minha motivação, a sua motivação, e é diferente da dos bons ímpios, e ela é diferente dos crentes temporários? Eu faço e produzo por causa de Cristo. Viver é Cristo. Viver é Cristo. Eu estou esperando um novo céu e uma nova terra. Enquanto o novo céu e a nova terra não se manifestarem, eu vivo por Cristo. O crucificado de Nazaré foi por mim e foi por você. Sonde o seu coração. Eu termino falando para você o seguinte: o que você faz com isso? Número 1, a forma de demonstrar amor é obedecendo. Obedecendo ao Senhor. E obedeça ao Senhor, irmão. É o capitão do navio que está trazendo um rebocador. O rebocador, está trazendo um navio. E o pessoal está no rebocador, e o rebocador está aqui e puxando o navio. E o capitão vê que aquele cabo que está puxando o navio, ele vai estourar. Quando ele diz que o cabo vai estourar, ele fala para a tribulação: abaixa todo mundo. E todo mundo se abaixa na hora. E o cabo sai do navio e passa por cima do rebocador. E se alguém tivesse em pé, aquele cabo ia matar todo mundo. O capitão nos disse: se abaixem, obedeçam. Obedeçam a voz do Rei dos Reis. E segundo, pratiquem os frutos do Espírito. O amor tem que ser praticado, pessoal. O amor precisa ser praticado todos os dias. Eu quero te convidar a ter um tempo de oração enquanto nós vamos ouvir uma canção. Eu volto para orar com vocês e impetrar a bênção. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção
de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Quero convidar você para a gente ter um tempo de oração. Vamos orar? Senhor, bendito é o teu nome, Deus. Bendita é a grandeza do Senhor. Obrigado por 43 anos dessa comunidade local, Senhor. Obrigado pelos nossos pais, pelos nossos avós. Obrigado por amigos e obrigado por irmãos que passaram por aqui. Senhor, e que nos próximos anos a gente possa produzir e viver, a partir do teu Espírito e da tua palavra, essa espiritualidade que transforma, que muda as nossas vidas. E que a gente possa produzir, Senhor, nas próximas décadas, para a glória do Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã, abençoa cada um que nos acompanhou e vai nos acompanhar, Senhor, ainda. Que o nosso compromisso seja com a fidelidade das Escrituras e do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus, meus irmãos, seja com vocês todos os dias. Amém. Amém. Um beijo no seu coração. Jesus te abençoe. Se você está em casa com pessoas queridas, com família, abraça essas pessoas. Se cuidem, cuidem da saúde. E especialmente, gente, amem sem medida. Sirvam sem medida. Se doem para esse mundo caído. Porque nós somos salvos e regenerados para ser a nova humanidade que Jesus vai inaugurar quando ele voltar. Jesus te abençoe. Tchau, tchau, pessoal.